sobre Deus e o Espiritismo. Como o Espiritismo avalia o Criador, quais foram os princípios passados pelos Espíritos a Kardec, qual é a postura daqueles que são espírita e que como devem, na verdade, se colocar diante da sociedade com a educação espírita, porque vale lembrar que o espírita, ele tem uma educação espírita e ele tem que se comportar dessa mesma forma, ele tem que ter esses princípios e se comportar com esses princípios. Porque vale lembrar também que não são princípios baseados em voz mansa e nem raciocínio. Porque o que vemos muito aí é pelo simples fato de sermos espíritas que temos que anular a nossa autocrítica. Temos que ter uma postura de cordeiros. A coisa não é bem por aí não, né? Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina de reflexão, de análise, de lógica e de pesquisa, investigação. Em cima disso, nós vamos ao longo do tempo desenvolvendo o senso crítico. Então essa postura de cordeiro, de tudo dizer sim, sem usar o raciocínio, isso não condiz com a doutrina espírita. Mesmo porque as coisas, elas trazem, vamos dizer assim, o princípio para ser pensado, para ser analisado. E quando você se anula pelo simples fato de ser espírita, eu não vou proceder assim, eu não vou dizer isso, eu não vou usar de certos termos para não machucar. O princípio da doutrina espírita não machuca ninguém, muito pelo contrário. A doutrina espírita é uma doutrina de razão. E foi o que os espíritos disseram a Kardec, que o espiritismo veio para tirar o homem da ilusão da matéria, porque nós somos espíritos. E quando nós nos detemos em termos, em colocações, em ideias e sentimentos que não estão condizentes com a doutrina espírita, nós estamos meramente equivocados. Primeiro que o espiritismo, ele não proíbe, mas também não aconselha certas práticas, certas posturas, principalmente no que diz respeito à vida do homem. Não é que nós temos duas vidas, isso não existe. Basta que peguemos o livro da codificação e lá vamos ver que no livro O Céu e o Inferno, que nós temos uma vida perene, uma vida contínua. Isso quer dizer o quê? Que não é pelo fato de desencarnarmos que vamos deixar de vivenciar as mesmas situações que estamos vivendo no corpo. Não, não é isso que os espíritos mostram e o que é apresentável para nós ao longo do tempo, né? Basta lembrarmos o seguinte: quando nós vamos dormir, para muitos, mas para outros é um desprendimento mais profundo, que é o sono, nós não deixamos a nossa vida corriqueira pelo simples fato de estarmos dormindo. Quanto de nós vamos para os nossos trabalhos, trabalhamos a noite toda? Quantos vão para os botecos passar a noite? Quantos vão para as baladas? E assim sucessivamente.
Essa é a postura do homem, do espírito, quando ele está encarnado. Então, pelo fato dele estar e dormir ou dele desencarnar, essa vida que ele está aqui vivendo, ela não vai deixar de existir ou vai modificar, não. Primeiro que quando nós estamos no corpo, animando o corpo, vivemos mais os sentidos do que uma vida meramente espiritual. Ainda estamos vivenciando o sentir, ainda vivemos mais nos sentidos físicos. E aí o que acontece? Há quem diga que existe duas vidas. Nós animamos duas vidas. Nós não animamos duas vidas. Nós animamos um corpo, damos vida a esse corpo e ao largar esse corpo continuamos da mesma forma. Então daí podemos refletir o seguinte, que quanto mais o homem se entrega às ilusões e às colocações meramente materiais, ele tende a cada vez mais se desequilibrar. Primeiro que as ilusões, elas não vão dar ao homem o que ele precisa basear-se nas questões espirituais para, na sua vida perene, ele começar a adaptar-se a esse mundo espiritual. Porque não é, mais uma vez nós falamos, não é pelo fato de ser espírito que o homem está apto a se dar com esse estágio espiritual. Porque ainda vai buscar a comida, a bebida, o dormir, né? Enfim, todo o proceder físico ainda esse homem irá buscar, sem, ou melhor, ele se anulando da vida espiritual. Então ele vai continuar essa vida que é perene, contínua, com as mesmas posturas do físico. Então, baseando-se nisso, o homem não pode compreender Deus sem que não seja pela inteligência. Deus não está vinculado aos modelos físicos que o homem dá e nem aos princípios materialistas. Criou-se uma imagem de Deus, um homem com aspecto físico, com um cajado na mão, determinando suas leis. Outros, criou-se que os orixás são seres incriados e que esses seres incriados, eles estão como uma escala para haver uma comunicação com Deus. Na verdade, infelizmente, o homem ainda se encontra em um estado de evolução na compreensão da sua própria natureza muito infantil. O homem ainda não consegue compreender Deus, ainda com pouca observação daqueles que já têm uma evolução mais abrangente, né? E que já compreende Deus pela inteligência, tanto sim que os seus trabalhos, a sua vida é voltada para a pesquisa. E essa pesquisa, ela tem como referência melhorar a situação da humanidade. Todo homem, todo espírito que reencarna com o propósito de desenvolver meios de melhorar a situação do seu semelhante, ele está muito mais avançado do que aquele que acha que Deus tem que vir resolver tudo na sua vida, que é a questão da religião. Observe nos países do primeiro mundo, esses países, não é que eles estão destituídos das misérias morais, não. Mas são criaturas que, mesmo com essa decadência moral ainda, mas avançaram em muitos aspectos. E toda vez que o homem avança nos aspectos científicos
ele tende a propagar muito mais a evolução do seu semelhante do que aquele que acha que Deus tudo resolve, ou que temos que ter uma crença em determinadas entidades que o próprio homem criou, fruto da sua inferioridade por não compreender Deus, como, ou melhor, pela inteligência. Então criou-se imagens para cultuar os espíritos, que não são nada mais nada menos do que homens e mulheres que viveram, animaram o corpo. Então daí a gente pode ver a pequenez do espírito diante da compreensão do que é Deus. Então Deus não está envolto de uma imagem onde os caracteres são iguais para todos. Observe. Uma imagem, ela tem os mesmos caracteres físicos, fisionômicos. Também não está envolto de uma imagem de um homem com os aspectos físicos determinando princípios materialistas muito mais degradantes para o homem. Então, quando os espíritos disseram a Kardec que Deus é a inteligência suprema, ele quis dizer que Deus não tem nem princípio nem fim, né? Que os únicos que são criados somos nós. Não existe esse debate, esse desequilíbrio, como muitos criaram, entre Deus e um ser que julga ser poderoso tanto quanto ele. Para nós, é uma ideia infantil, mas para muita gente não. Porque buscando entender o Criador pelas suas potencialidades, que é onisciência, onipresente, único e bom. Então, essas qualidades do Criador, vamos dizer assim, tira da nossa ideia um outro ser que possa existir para debater com ele. Porque Deus é a única potência do universo. As suas leis, elas são criadas, não é que Deus, como muitos dizem, está apontando os erros de cada um, não. As leis de Deus, elas se baseiam nos princípios ao qual o homem tem uma diretriz, desde quando ele vai reencarnar. Nós temos uma diretriz. Nós não reencarnamos de forma aleatória. As coisas que acontecem não é de forma de uma fatalidade, né? As atitudes do homem, boa ou ruim, pesará sobre ele, e os desequilíbrios que virá, ele é que tem que consertar. O homem não é simples joguete da natureza, ou meramente criaturas que são conduzidas. Aí que tem, essa semana eu estava fazendo a reflexão, nessa questão que sempre se coloca aqui, que Deus não usa ninguém. Porque o homem, quando é usado, ele anula o seu livre-arbítrio. Deus estimula o que o homem tem, que são suas potencialidades, para levá-lo à ação de alguma situação. Então Deus nos estimula. Por que nos estimula? Porque nós temos potencialidades, nós temos virtudes e invirtudes, nós temos atributos ao qual Deus estimula. É por isso que essa colocação que faz aí, que Deus tem um representante na terra. Deus não tem representante nenhum na terra. Deus tem filhos ao qual ele estimula para um ajudar o outro, um
buscar meios melhores para avançar com o outro, é assim que Deus utiliza, pelo menos eu compreendo assim, os espíritos passam assim para mim. Por que o estímulo? Primeiro, nós somos dotados de potencialidade. A lei, para atingir os seus objetivos, ele leva o homem à ação, a atos, para que ele manipule essas energias e dali ele tire o resultado. Observe que de lá para cá, nas nossas andanças, o homem sempre usou a inteligência. Os estímulos que ele recebia diante das questões físicas, quando ele sentia frio, quando ele começou a sentir frio, a sentir a necessidade de se abrigar, os estímulos que o levaram a buscar os meios foi provido do Criador. Então o homem se sentiu estimulado a buscar meios propícios ao seu melhoramento. E lá no livro da codificação a gente vê uma questão muito interessante, onde Kardec perguntou aos espíritos por que o homem é estimulado a se interessar pela matéria. Aí que os espíritos disseram, se o homem não fosse estimulado a buscar a matéria, a sentir-se atraído pela matéria, comprometeria a sua evolução. Ah, mas então você quer dizer que, ou melhor, e por que se fala tanto sobre as paixões? Na verdade, o que os espíritos orientaram a Kardec foi isso. As paixões, elas não são prejudicial ao homem. Ela passa a ser prejudicial a partir do momento em que ele deixa essas paixões o dominar. E aí é que ele entra em estado de decadência, porque ele começa a se sentir, ele começa a ficar escravo dessas paixões. Mas tudo que Deus criou tem um propósito. Se há desequilíbrio, é por força do homem, que ainda não o compreende. É a mesma coisa do sexo, né? Como muitos dizem, o sexo é uma coisa diabólica. Não é o sexo que é diabólico, o homem que não sabe utilizar do que ele tem. Porque tudo que Deus criou tem o seu valor, tem o seu propósito. Agora, os desequilíbrios é que o homem é que cria. Então, daí se segue, como nós vemos antes, a questão dos deuses, porque até hoje ainda se acredita em seres incriados, porque o homem acha que Deus é tão grande que não tem como se preocupar com ele, porque Deus vive tão ocupado que se esqueceu dos seus filhos. Olha aí. Então, a questão da preocupação do homem com o seu bem-estar físico levou a buscar criaturas que ele mesmo criou, que ele mesmo tomou como seres criados, para ter uma preocupação meramente com ele, extremamente com ele. Observe que nas colocações de muitos que diz assim: eu estava doente, passando por determinada situação, e evoquei o espírito fulano de tal, o santo fulano de tal, e ele me curou. Primeiro que espírito não determina a vida de ninguém. Quem determina a nossa vida é Deus. Porque a nossa vida, ela tem diretrizes com um fio útil. Até a dor que o homem tem, ela também tem a sua finalidade. Deus sabe por quê. Então nenhum espírito
pode dar uma diretriz à vida de outro. Quem pode dar essa diretriz é Deus. Mas aí o que é que ocorre? Diante dos merecimentos de cada um, a cura se estabelece. O que é que acontece? Há uma gratidão eterna a essas entidades. E que, na verdade, a lei de Deus estabelece que não existe seres incriados. Existem espíritos todos iguais. E as nossas realizações ou as nossas decadências é fruto dos nossos erros ou dos nossos acertos. E Deus saberá pesar a cada um segundo suas obras. Então daí nós vemos que a compreensão para com a lei de Deus e para com o próprio Criador ainda é muito efêmera. Tanto sim que mesmo o homem estando vinculado com as ilusões, ele não se prende a um momento para se perguntar o porquê daquilo. Porque as ilusões ainda o fortalecem, o preenchem. Né? Então, ao longo do tempo, é que ele vai, com as decepções, deixando essas ilusões para o lado, buscando a pesquisa, buscando saber o porquê das coisas. É por isso que o Espiritismo, ele é uma ciência de reflexão, porque tudo nele tem uma pergunta para ser feita. Não existe essa coisa de dizer, existe e não tem explicação. Não existe isso. Pode faltar ao homem ainda sentidos para compreender aquilo que está sendo apresentado para ele. Mas não que ele, ao longo do tempo, não venha a compreender aqueles princípios. Então, quem vive na ilusão de que o Espiritismo não estimula o homem a autocrítica, porque infelizmente no nosso meio a autocrítica ainda está sob o manto da alienação. Você não pode criticar, porque a autocrítica refere-se à distinção do bem e do mal. É aquele que você passa a observar e dá valor pelos seus valores, e não a dar valor pelas aquisições econômicas, pelas posições sociais. Como vemos, se aplaude um imoral, um indecente, um criminoso, mas não se aplaude um homem decente, um homem que mostra sua dedicação, seu empenho pelo bem-estar da humanidade, que é o que acontece com Jesus. Né? Querem a todo custo trazer Jesus como bode expiatório ou como o advogado para resolver todos os problemas do mundo. Agora, por que não param para refletir que Jesus dissera a cada um segundo suas obras? Se Jesus tem que resolver o meu problema, por que eu tenho inteligência? Se Jesus tem que resolver o meu problema, por que eu ajo? Eu tenho a vontade de agir. Então tudo isso a gente tem que refletir. Porque o homem quer a todo custo banir a sua responsabilidade diante dos seus atos. Ele quer deixar sempre para alguém as misérias que ele cometeu. E mais para Jesus, né? Porque Jesus tem que carregar as misérias que se faz. Porque, segundo dizem,
ele veio levar o pecado do mundo. Agora, que pecado do mundo ele veio levar, até hoje ninguém explica. Porque ainda continuamos pecando, né? E se ele realmente veio levar o pecado do mundo, então a sua colocação, baseando-se na cada um segundo suas obras, foi inépua. Não teve sentido, né? Porque ele veio levar o pecado do mundo, ele foi o salvador do mundo. Ou se ele veio salvar, é porque ainda existe tanto sofrimento, ainda existe tantos erros, ainda mais no mundo de provas e expiações, um mundo de uma baixa vibração terrível, onde espírito, onde a pior classe de espírito está reencarnado aqui. Veja os noticiários. Aquilo ali é brincadeira, hein? Os noticiários estão aí para ser ouvido, visto. É espíritos de justos, são espíritos avançados que estão aqui. Então daí se pode tirar qual é a classe de espírito com a qual nós vivemos, que vive ao nosso lado, né?